A disciplina positiva, em primeiro lugar, não é permissividade. Muitas pessoas acham que a gente, quando fala de disciplina positiva, quando cria nossos filhos, está pensando na disciplina positiva, que a gente está sendo, na verdade, pais permissivos. E, na verdade, isso não é bem aí, não é bem por aí. O que tem, na verdade, é a disciplina autoritária, né? A disciplina punitiva e a disciplina permissiva. Então, na verdade, são dois extremos, né? Onde na disciplina autoritária você pune, tolhe, você castiga, você humilha. E a disciplina permissiva você basicamente deixa a criança fazer tudo o que ela quiser. Mas será que é só isso mesmo que a gente tem? É só com isso que a gente pode trabalhar? Ou é um, ou é outro? Tem que ter um meio termo, sabe? Tem que ter alguma coisa ali no meio que consiga conciliar essas duas coisas. E essa coisa existe, é a disciplina positiva. E isso é uma parte interessante da nossa conversa, porque envolve um conceito que é de ser, ao mesmo tempo firme e gentil. E quando você pensa em ser firme e gentil, é como se você estivesse tentando respeitar um pouco das duas situações, né? Você, quando é gentil, você, na verdade, está respeitando o seu filho, a individualidade do seu filho, o desenvolvimento do seu filho, a autonomia do seu filho. E quando você pensa em firmeza, você também está respeitando, mas você não está pensando no seu filho, sim no contexto, nas pessoas que estão envolvidas naquela situação. Então, quando você é firme e gentil ao mesmo tempo, você consegue equilibrar o respeito à criança e o respeito à situação como um todo. A Jane Nelson, que é uma autora muito conhecida e foi quem escreveu o livro Disciplina Positiva, ela sempre brinca com um questionamento falando assim, de onde a gente tirou essa ideia maluca de que para fazer os nossos filhos agirem melhor, a gente primeiro tem que fazer com que eles se sintam pior. E é exatamente isso, sabe? Como é que a gente pode esperar que os nossos filhos façam algo melhor em relação com o que a gente tem com eles, se nós somos os primeiros a fazê-los se sentir pior? Não faz sentido. Essa é uma das maiores contradições da disciplina autoritária, porque a gente realmente está querendo ensinar eles alguma coisa, mas no caminho a gente faz com que eles sofram. Então não precisa ser sofrido. Então, qual seria a diferença entre a disciplina positiva e as outras formas de educar crianças? Ela se difere muito na maneira como a gente quer passar a educação. Então, só através da empatia, do amor e do vínculo, a gente consegue realmente fazer com que os nossos filhos aprendam melhor o que eles podem decidir entre o certo e o errado. A gente consegue dar as ferramentas para eles decidirem por si só aquilo que eles devem fazer ou não. É claro que isso não é uma coisa que você vai ensinar o seu filho com 1, 2, 3 anos de idade, mas é aquele trabalho, aquela construção diária que você vai fazer e que você com certeza vai ter os frutos lá na frente. E aí você vai ter um filho que baseia as decisões dele naquilo que ele crê como valor, que são os valores que você passou para ele. É a questão de promover uma disciplina por motivações intrínsecas do que extrínsecas. A pessoa ela deve se motivar a fazer uma coisa ou outra pelo que ela está aqui dentro, pelo valor que ela tem dentro dela, pela autoestima que ela tem. E não por fatores externos, não pelo que ela vai receber em volta ou pelo que ela vai deixar de receber se ela não fizer aquilo. E assim, a única maneira que isso tem como acontecer é dentro de um ambiente de amor incondicional. A gente fala muito hoje em dia de amor incondicional, mas pouco se pensa realmente sobre o que isso significa. Amor incondicional é um amor que você tem sem precisar atender nenhuma condição, sem você precisar atender expectativas ou atender funções. Então, esse ambiente que é difícil de ser construído, mas possível, ele vai fazer com que o seu filho se sinta seguro a tentar, a testar a vida, a errar, a acertar, sabendo que independente do que ele faça, ele sempre vai ser amado. Percebe que o impacto desse tipo de ação é muito mais benéfico a longo prazo do que você simplesmente punir e tentar reagir àquele comportamento em si. Você está ajudando ele a ser mais autônomo, a descobrir o cadenciamento natural das ações que ele tem. Então, essas coisas são muito positivas para o ensinamento dos nossos filhos. E
enquanto a gente estiver sempre reagindo ou buscando reagir ou sentindo essa pressão de que a gente tem que dar uma resposta ao comportamento ou ao mau comportamento que os nossos filhos têm, a gente sempre vai estar errando no mesmo fundamento, porque quando você tenta trabalhar em cima do comportamento, você está só arranhando a superfície, você está só vendo a ponta do iceberg. Então, quando você entende que o comportamento é uma forma de comunicação e que por trás desse comportamento você tem necessidades não atendidas ou você tem emoções que são difíceis demais para os nossos filhos lidarem, aí você começa a perceber que o comportamento não é algo digno de resposta imediata, e sim um alerta para que a gente possa pensar assim, bom, vamos tentar ver o que está acontecendo. Por que será que ele está fazendo isso? Por que será que ele está buscando esse tipo de comportamento que eu sei que eu não aprovo? Até porque o comportamento, a gente não está aqui para consertar comportamentos, a gente não está aqui, né, para treinar os nossos filhos. A gente está aqui para construir uma relação e fazer com que ele tenha uma relação boa, não só com a gente, mas com a vida. E se a gente pensa no comportamento, no mau comportamento, como maneira de pedir ajuda, por que a gente ainda vai punir ele? Entende? Ele já tem essa dificuldade, ele já está passando por um momento difícil, ele já está passando por uma necessidade que não está atendida e que ele provavelmente não sabe como pedir ajuda, e essa é a única maneira que ele tem para extravasar isso. E a gente também sabe que ele está com um sentimento que é simplesmente grande demais para ele conseguir lidar com aquela maturidade emocional tão pequena que ele tem. Então, ele está passando já por um momento difícil e a gente ainda vai fazer a coisa ficar pior para ele, a gente ainda vai gritar com ele, vai botar de castigo, vai bater. Não pode ser assim. É como se ele estivesse sendo punido duplamente. Punido por estar sofrendo e punido ainda de novo porque ele não deveria estar sofrendo. E não é uma busca por uma paternidade ou uma maternidade perfeita, e sim por uma coisa mais real, mais sincera e mais justa. E que coisa bonita, né? Você ter o seu filho que vai ver em você uma pessoa normal, um ser humano normal, que assim como ele também erra. E que sabe e que aprende que todos os erros são, na verdade, grandes oportunidades de aprender e de pedir desculpas e de reparar.